filho como canal nessa noite, porque tu és a fonte. Ele fala, mas quem trouxe o recado foi o teu Espírito. Cerca esse lugar com os teus anjos. Senhor, leva os meus pensamentos cativos na cruz, para que o diabo não roube a semente que será plantada. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebam todos a paz do Senhor. Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. Eu quero ser grato a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar junto com vocês, para juntos entregarmos um culto ao Senhor. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor Manuel, juntamente com a sua esposa, que sempre nos recebe, né? Muito bem. Deus os abençoe de uma maneira poderosa. O pastor Manuel hoje esteve na nossa igreja, né, pastor? Eu não pude estar, que eu estava ministrando também uma Santa Ceia, mas a minha esposa estava lá. E queremos ser grato a Deus e trazemos também um abraço do nosso pastor Sandro Araújo. E eu também quero louvar a Deus pela vida do pastor Mateus, juntamente com a sua esposa. Que Deus abençoe poderosamente. Na quarta-feira que eu estive aqui, eu falei de um acidente, né, que a gente sofreu de moto. Eu estava falando com a pastora Geusa lá em cima, pastor Mateus, a gente falou tanto de gravidez, né, aquele dia, falou de filhos. E a gente descobriu, tem uma semana que estamos esperando um bebê de 2 meses. Deus é bom. A gente falou tanto aquele dia, né? Ela já estava grávida aquele dia, a gente não sabia. Mas Deus é bom. Estava falando com a pastora Geusa que a gente não programou, mas estava na agenda de Deus, né? E tudo que é no tempo de Deus é perfeito. E a gente está muito feliz por isso. Eu te amo, tá, minha esposa? Deus te abençoe. Pega a sua Bíblia aí no nome de Jesus e abra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. É um texto muito conhecido, é um clássico. Versículo 22, Mateus, capítulo 14, versículo 22. É um texto que Deus colocou em meu coração. É um texto bem conhecido, está escrito. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, ele estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando sobre o mar. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo que é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E você dá um glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler está dentro de um contexto de um dia em que Jesus dedicou
esse momento de ensino, um dia inteiro de ensino, Jesus havia se retirado para um lugar deserto, após receber a notícia da morte de João Batista, seu primo. A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos e diz para que eles peguem o barco e levem ele para um lugar deserto, um lugar à parte, um lugar afastado, porque Jesus estava com desejo de ficar só. A Bíblia dá a informação dizendo que a multidão, sabendo para onde Jesus ia, eles foram atrás dele. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão no deserto, ele se enche de íntima compaixão para com ela e cura todos os enfermos daquela multidão, pastor Mateus. O texto diz que após Jesus curar os enfermos, Jesus dedica um tempo de ensino. Jesus prega, Jesus ensina. E a Bíblia dá a informação que a tarde chega, você conhece a história. E o texto diz que um dos discípulos chega para Jesus e diz: dispensa a multidão porque a tarde chegou, para que eles possam comer nas aldeias, porque nós não temos nada para oferecer. E Jesus vai dar uma ordem e diz: não, dê de comer vocês. Eles vão dizer: não temos nada, a não ser 5 pães e 2 peixes. Jesus vai pedir o pouco recurso que eles têm, dá uma ordem para eles, dizem: coloque eles assentados na relva, separa de 50, de 100. Este é o milagre da multiplicação. Vale a pena eu falar um pouco aqui, porque Jesus dá uma ordem para os discípulos alimentarem a multidão. Segundo o texto, existem 5.000 homens contados aqui, sem contar mulheres e crianças. Jesus diz para os discípulos alimentá-los. É uma demanda grande. Os discípulos vão dizer, automaticamente, a André, que eles não têm nada, mas que tem um moço que tem 5 pães e 2 peixes. É uma demanda grande, com recurso pequeno. O projeto de Cristo é que eles os alimentassem. Filipe vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, se tivéssemos 200 denários, não seria suficiente para comprar pão para todo mundo, porque o que temos de fato é pouco. Jesus diz: então coloca um pouco nas minhas mãos e prepara o ambiente. A ordem, pastor Manuel, é essa: organiza o ambiente, separa de 50 em 50, de 100 em 100, porque organizar o ambiente é com vocês. Vocês preparam o ambiente, eu opero o milagre. E sabe o que eu acho lindo aqui, gente? É que Jesus ainda não multiplicou pão. Jesus primeiro dá uma ordem, organiza. E organizar o ambiente é se comportar como alguém que já tem o recurso para alimentá-los. Pastor Manuel, Jesus está dizendo: vocês ainda não têm recurso, mas se comporte como tal. Porque se você se comportar como alguém que tem, eu me encarrego de multiplicar os pequenos recursos que estão nas suas mãos. Eu gosto disso aqui, gente, porque Jesus é especialista em fazer com que a gente se comporte como alguém que já tem recurso ou que já está vivendo um milagre. Jesus é assim. Jesus chega na beira do tanque de Betesda, pergunta para o rapaz: tu quer ficar curado? O rapaz vai desabafar dizendo: eu não tenho homem algum que me ajude. Todas as vezes que eu tento ir, não consigo. Alguém chega primeiro do que eu. Aí Jesus não diz: seja curado. Não. Olha o que Jesus diz: levanta. Levantar é posicionamento de quem já foi curado. Eu vou repetir isso aqui. Levantar é comportamento de quem não é paralítico. E Jesus está despertando algo em alguém aqui. Jesus está dizendo hoje: vira uma chave. Se comporte como alguém que tem o tamanho da promessa que você carrega. Não, alguém levantou as mãos, eu vou repetir. Se comporte como alguém, aleluia, que já está preparado para viver o milagre. Jesus vai até o Vale dos Leprosos, e os 10 leprosos gritam: Senhor, tem misericórdia de nós. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: seja curado? Não. Seja purificado? Não. Jesus diz: vai ao sacerdote. Ir ao sacerdote, segundo o Levítico, só poderia se apresentar um ex-leproso se ele já tivesse curado. Jesus não disse: seja curado e vai. Jesus disse: vai. Se comporta como alguém que já recebeu o milagre.
Esses dias, pastor, a gente estava na casa, né? E a minha esposa me chamou na sala, pastor. Aí eu cheguei na sala, ela estava com o computador aberto no site da Polícia Federal e disse para mim: nós precisamos se apresentar na Polícia Federal. Eu disse: por quê? Ela: porque eu já tirei os passaportes, a gente precisa preencher algumas coisas, a gente precisa tirar umas fotos. Eu falei: mas por que tu tirou o passaporte? Ela disse: porque você recebeu promessas. Que você vai sair do Brasil, que você vai fazer missão fora, que você vai pregar fora. Eu disse: mas eu ainda não conheço ninguém lá. Ela disse: você não conhece. Mas o Deus que te fez promessa. Olha para quem está do teu lado no nome de Jesus e diga: muda o teu comportamento. Diga: se comporte como alguém que já está preparado para viver o milagre. Vou repetir: se comporte como alguém que já está preparado para viver o milagre. Alguém atravessou 2023 inteiro dizendo: em 2024 vai virar, em 2024 vai acontecer. Já estamos em maio e nada aconteceu. Por que, Sandro? Porque o meu milagre não está condicionado ao calendário. O meu milagre está condicionado ao meu comportamento. Então nessa noite, Jesus está dizendo: prepara o ambiente, porque eu não trabalho em ambiente desorganizado. Você prepara o ambiente, eu multiplico, eu multiplico os pães, eu multiplico o teu recurso. A Bíblia diz, e não é coisa da minha cabeça, que vão comer os 5.000 homens, além das mulheres e crianças, e sobram 12 cestos cheios. Esta multiplicação, este milagre vai mexer com o sentimento da multidão. João, quando narra essa história no capítulo 6, ele diz que a multidão ficou tão empolgada com esse milagre que o desejo deles era levantar uma rebelião contra Roma e colocar Jesus sentado no trono. A intenção da multidão está na rota contrária do propósito de Cristo. Porque Jesus não veio para sentar num trono que passa. Jesus não veio para um trono passageiro. Isaías disse no capítulo 9, a partir do versículo 5: porque o menino nos nasceu, um príncipe se nos deu. O nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele continua: a ele será entregue o trono de Davi, o qual será eterno. Jesus não veio para algo que passa. Jesus veio para a eternidade. O propósito de Jesus é muito maior do que o desejo gerado no coração de alguém que acabou de viver um milagre. O desejo da multidão está na rota contrária do propósito de Cristo. Aqui começa o texto que a gente leu. Jesus olha para o colégio apostólico, para os 12, o que ele tem um projeto de serem os primeiros pastores da igreja primitiva, os que fundariam a igreja. Jesus está os discipulando, e o propósito é que eles permaneçam dentro das orientações de Cristo, para que eles vivam de fato aquilo que eles estão sendo discipulados. Jesus, conhecendo o coração da multidão, e o coração da multidão estando na rota contrária do seu propósito, ele vai olhar para os seus discípulos e vai ordenar. Em algumas traduções, vai impelir. Impelir no dicionário quer dizer empurrar com força, fazer avançar forçado. Perceba que Jesus está fazendo os discípulos saírem de uma forma obrigatória do meio da multidão. Jesus está empurrando, Jesus está forçando a saída. E por que Jesus está forçando a saída? Porque Jesus conhece o sentimento da multidão. E por conhecer o sentimento da multidão, ele sabe que os discípulos correm o risco de serem contaminados com o sentimento contrário ao propósito que Jesus tem para eles. E às vezes a gente não entende o porquê Jesus nos impele de alguns lugares, porque Jesus força a nossa saída de algumas situações. Por que, Sandro? Porque ele está em reunião que você não está,
Ele ouve o que você não ouve. Ele conhece sentimentos que estão na rota contrária do propósito dele para a tua vida. E às vezes a gente sofre, pastor Manuel, por perdas, e a gente se lamenta por isso. E Jesus está dizendo, não é perda, eu estou te preservando dentro do propósito que eu estabeleci para a sua vida. Vou repetir isso. É Jesus forçando a tua saída, porque Ele está te preservando para você não ser contaminado com sentimentos contrários ao propósito dele. Se você puder, eu não vou fazer muitas vezes, se você puder olhar para quem está do teu lado, diga para ele, não sofra quando Jesus te tirar de alguns ambientes. Jesus está te preservando dentro do propósito. O que Ele tem para você é muito maior do que o sentimento que a multidão está carregando. Se você for contaminado com o sentimento da multidão, você não cumpre o propósito que Ele estabeleceu sobre a tua vida. E às vezes vai ser necessário, pastor Mateus, Ele me arrancar com raiz e tudo. Porque se Ele não me arranca, eu fico. Se Ele não me arranca, eu forço. Se Ele não me arranca, eu permaneço. E Ele está dizendo, se for necessário, eu te arranco. Mas você vive os propósitos que eu estabeleci sobre a tua vida. Jesus está forçando a saída deles. Jesus, quando arranca os discípulos dessa margem do Mar da Galileia, Ele aponta outro destino. Ele vai dizer, sai e vai para outra margem. E eu gosto disso aqui, gente. Porque Jesus nunca vai me tirar de um lugar sem que antes tenha preparado um destino para mim. Todo mundo que caminha debaixo da orientação de Jesus sabe para onde está indo. Conhece o destino. Eu tenho dificuldade, e me perdoa, mas eu tenho dificuldade de ver crentes perdidos nos dias atuais. As ideologias de gênero, as perseguições que já está começando, as coisas que estão sendo implantadas, e a gente vê crente perdido sem saber. Jesus nunca enganou os seus seguidores. Ele disse no capítulo 24 de Mateus, Ele disse, haverá o dia em que vão haver mortes ou perseguição, vão se levantar falsos profetas, falsos cristos, que se for possível vão enganar até meus escolhidos. A iniquidade vai aumentar, o amor vai se esfriar. Ele disse que haveria pestes, que haveria terremotos, maremotos. E a gente vê gente hoje percebendo todo o contexto que a gente vive, perdido. Mas quem ouve as orientações de Jesus, sabe o que está acontecendo. Jesus nunca enganou a igreja. Jesus diz, mas vocês não, vocês fiquem tranquilos, porque aqueles que perseverar até o fim, este será salvo. Ele continua pregando para eles, diz, vocês olham para a figueira, olham para Israel, lá haverá sinais, e fiquem tranquilos, porque se vocês permanecerem, vai chegar o dia em que o Filho do Homem vai se manifestar entre as nuvens com poder e grande glória. Ele vai olhar para a tua igreja e vai dizer, vinde benditos de meu Pai, e entra no gozo do meu Pai. Ninguém que caminha com Jesus fica por aí batendo cabeça. Ninguém que caminha debaixo da orientação de Jesus fica por aí perdido. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós conhecemos o nosso destino. Estamos aqui, mas não somos daqui. Já já Ele vai se manifestar e vai chamar aceso para desfrutar da promessa que Ele liberou sobre a tua vida. Ele disse, aqueles que estiverem à destra do Rei, Ele vai dizer, entra e toma por herança o que já está preparado desde a fundação do mundo. Crente de verdade, pode acontecer o que acontecer, nós sabemos para onde estamos indo, nós conhecemos o nosso destino. Vai para outra margem, porque quem caminha debaixo das minhas orientações sabe onde vai chegar, sabe o que vai viver. É impressionante, de vez em quando eu falo com a minha esposa, irmão, eu estava falando com a pastora lá em cima, é difícil Deus me dar uma revelação sobrenatural, é muito difícil, mas de vez em quando acontece.
E eu lembro de um dia Deus me revelando coisas que eu vivo hoje. Há anos atrás, pastor. E hoje eu já vivo algumas coisas e eu falo com minha esposa sem prepotência, irmãos, que eu tenho a certeza do que eu ouvi, do que Deus me revelou. Eu falo para ela, o que eu vivo hoje, Deus já me revelou. E ainda não chegamos num terço do que Deus já me revelou. Eu sei para onde eu vou. Independente da prova que se levanta contra a minha vida, eu sei para onde eu estou caminhando. Eu sei para onde eu estou indo. Jesus não deixa ninguém enganado. Ele disse, aquele que quer vir após mim e é segui-lo, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz todos os dias e siga-me. Existe um destino a ser alcançado. Passem para outra margem. Você sabe que eles estão no mar da Galileia? E a Bíblia diz que eles vão pegar o barco, Jesus fica para despedir a multidão. Após despedir a multidão, Jesus sobe para o monte para orar a paz. E eu gosto disso aqui porque a tecnologia não era como nos dias atuais, os motores não existiam, esses supermotores dos dias atuais. Aqui não, aqui é no remo. Pegar o remo e remar. E eu gostei disso aqui, pastor Manuel, porque Jesus está apontando o destino. Mas quem está pegando o remo e se esforçando são os discípulos. Porque apontar destino é com ele. Me esforçar para alcançar o destino é comigo. Eu nunca vou alcançar o que Deus tem para mim deitado o dia todo vendo Netflix. Eu preciso meter a mão no remo e me esforçar para alcançar o destino que Deus preparou para mim. Não, eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Agarra o remo para você desfrutar da plenitude daquilo que Deus preparou para a tua vida. Sem esforço, nós não vamos chegar onde Deus preparou. Não, a gente precisa se esforçar todos os dias para alcançarmos o destino que Ele já preparou para nós. Eles entram, pastor, pegam o remo e começam a remar. Jesus não está no barco. Eles não precisam ter Jesus no barco para remar, porque eles já ouviram que Jesus ordenou na beira da praia. E quem já ouviu o que Jesus ordenou não precisa ver, só precisa obedecer, só precisa continuar remando, só precisa continuar se esforçando. O texto diz, pastor Mateus, que no meio do mar se levanta uma grande tempestade de vento contrário. Me escute isso aqui, gente. Isso mexe com a minha cabeça, porque tem alguém que renunciou a amizades, que renunciou regiões geográficas, alguém que está obedecendo, alguém que está se esforçando. E o texto diz que ainda assim eles vão se depararem com uma tempestade de vento contrário. Porque o fato de eu estar obedecendo Jesus não me livra de viver momentos tempestuosos. Obedecer Jesus não me priva de ter problema na viagem. Todos nós vamos enfrentar problemas. E o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. O que me chama a atenção é que Jesus coloca eles em um ambiente que pode acontecer problemas. O Mar da Galileia, a sua região geográfica, faz com que repentinas tempestades de vento aconteçam. Perceba que o texto não está dizendo que foi uma nuvem negra que se apareceu com trovões e trovoadas, relâmpagos. Não. O texto diz que a tempestade é grande, mas é de vento contrário. Porque no Mar da Galileia é normal acontecer tempestades de vento contrário. Pelo fato de ela estar localizada onde está, ela está a 220 metros abaixo do nível do Mediterrâneo, cercado por cidades mais altas. E o vento desloca entre uma cidade e outra e ganha uma força descomunal, desequilibrando. E eu gosto disso aqui, pastor Mateus, porque é possível ter alguém obedecendo a ordem de Jesus em um ambiente, que é possível acontecer alguns desequilíbrios. Não, eu vou repetir. É possível estar obedecendo Jesus em alguns ambientes, e que nos mesmos ambientes acontecem alguns desequilíbrios. Os desequilíbrios acontecem. E o problema não é o desequilíbrio do vento. O problema é como eu vou me comportar nesse ambiente desequilibrado. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, diz a respeito da primeira tempestade.
É o mesmo cenário, é o mesmo mar, os mesmos personagens. Eles estão obedecendo a mesma ordem, só que diferente. Jesus está no barco. A Bíblia diz que o vento sopra, a água se levanta, açoita o barco. Os discípulos, sem ter medo, despertam Jesus. Eu gosto disso aqui, pastor Manuel, porque nesse ambiente aqui é um ambiente que as coisas desequilibram. O vento desequilibra, e pelo desequilíbrio do vento, águas vão se levantar como ondas que vão sacudir barco. A água era para estar tranquila se o vento não desequilibrasse, mas perceba que por causa de um desequilibrado, a água está sendo influenciada. A água não tem força por si própria para se levantar com ondas contra barco de ninguém. Mas o vento que está soprando forte está influenciando a água. E a água está perdendo o equilíbrio porque o vento desequilibrou. Perceba que é uma engrenagem que se forma. Um desequilibrado começa a desequilibrar todo o ambiente. O vento perde o equilíbrio, que tira o equilíbrio da água. E uma vez que a água desequilibrada está sacudindo o barco. O barco está desequilibrado porque a água desequilibrou. E a água desequilibrou porque o vento desequilibrou. E é possível estar em um ambiente obedecendo Jesus e uma engrenagem de desequilíbrios acontecer. E o problema não é quando o desequilíbrio vir. O problema é como eu vou me comportar no meio dos desequilibrados. Vento desequilibrado, água desequilibrada, barco desequilibrado e gente que é dono do barco, especialista no remo, conhecedor da água, do mar, perdendo o equilíbrio. Os discípulos descobrem que por mais que eles conheçam de água e de remo e de barco, às vezes eles podem também ser influenciados pelo ambiente desequilibrado. Pastor, tem alguém perdendo o equilíbrio. Só que o texto me dá uma informação, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, que tem água desequilibrada, que tem barco desequilibrado, que tem vento desequilibrado, e o texto diz que Jesus está dormindo. Jesus dormindo aqui, literalmente, Jesus está descansando a sua humanidade. É Jesus enviando uma mensagem para a gente. É possível estar em ambientes desequilibrados e ainda assim não perder o equilíbrio. É possível manter a paz no dia da guerra. É possível não ser influenciado por ambientes desequilibrados. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. E quem sabe eu estou pregando para alguém que não comprou essa briga, que não procurou essa luta, que não procurou essa prova, mas alguém desequilibrou lá. E porque alguém desequilibrou, está arrancando o teu sono. Você está se entupindo de remédio para dormir. Jesus está dizendo para alguém: é possível manter a paz no dia da guerra. É possível manter o equilíbrio no meio dos desequilibrados. Se você puder, mais uma vez, olha para quem está do teu lado e diga: é possível manter a paz no dia da guerra. Diga para ele. Aleluia. Eu gosto de Davi, gente, porque Davi está sendo perseguido por seu filho Absalão, que é o trono, Absalão que é as concubinas, Absalão que é a coroa. Absalão persegue Davi. O próprio filho de Davi está perseguindo Davi, pastor. Aí Davi escreve o Salmo 3 no verso 5: eu deitei, eu também dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O que Davi está dizendo é: eu sei quem eu sirvo, eu sei quem caminha comigo, eu sei com quem eu estou. E crente que tem o Espírito Santo não perde o equilíbrio em ambiente desequilibrado. Crente que tem o Espírito Santo mantém-se equilibrado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de amor, de ousadia e de equilíbrio. Crente cheio do Espírito Santo pode estar vendo tudo acontecer, mas a gente permanece em paz, a gente permanece equilibrado, a gente não vai perder o equilíbrio porque alguém desequilibrou. Deus não te chamou para viver sendo influenciado
influenciado por alguém que desequilibrou. Deus te chamou para ser diferente nesses ambientes de desequilíbrio. A gente está aqui obedecendo e tem uma ideologia de gênero sendo plantada aí, coisas que estão vindo contra os nossos princípios, e tem gente perdendo o equilíbrio. Deus está dizendo: não, eu chamei a igreja para ser sal, eu chamei a igreja para ser luz, eu não te chamei para ser desequilibrado, eu te chamei para manter o equilíbrio no dia da guerra, eu te chamei para manter o equilíbrio no dia que alguém desequilibrar. O salmista escreve no Salmo 46, olha o que o salmista escreve: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, aleluia, e se perturbem, ainda que o monte se abalem pela sua braveza. Ele continua escrevendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Ele continua: e Deus está no meio dela, e se Ele está, nós não seremos abalados. Alguém está de mão levantada. O contexto aqui é Senaqueribe cercando Jerusalém. Ele quer cercar Jerusalém para desequilibrar quem está lá dentro. A estratégia bélica dele não é invadir Jerusalém, é oprimir quem está em Jerusalém. Só que o que ele não sabia é que já havia sido construído um duto, pastor, que trazia água de fora para dentro de Jerusalém. Ele acha que cercando Jerusalém, quem está dentro tem que sair por causa de água. Só que já Ezequias já havia construído um duto que trazia água de fora para dentro e que desembocava no tanque de Siloé. Aí quem está fora está oprimindo, quem está fora está perseguindo, e quem está dentro, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Se Ele está, pode falar no meu nome, pode tocar nas portas, mas aqui dentro ninguém toca. Se Deus está aqui no meu caráter, ninguém toca. Pode falar o que quiser, mas eu estou cheio da presença dele, e quem está cheio da presença dele mantenha-se equilibrado. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. Estou sentindo ele aqui. Ele está dizendo para alguém: eu vou trazer o equilíbrio de volta para a tua vida. Eu vou trazer o equilíbrio para os teus sentimentos. Você não vai ficar por aí batendo cabeça. Jesus é especialista em equilibrar ambientes desequilibrados. O texto diz que ele dá uma ordem para o vento, e a ordem é a paz. Aquieta-te. O texto diz que o vento cessou e houve grande calmaria. Essa é a primeira tempestade. Pastor, estamos na segunda. Na segunda, Jesus não está no barco. Os discípulos são alcançados por um vento contrário, pastora. E esse vento contrário, pastor Mateus, tem o poder de pesar a viagem de quem está obedecendo a ordem de Jesus. Porque se o vento fosse a favor, ele tornaria a viagem mais fácil. O barco ia mais suave em direção ao destino. Só que não é um vento a favor, é um vento contrário. E vento contrário tem o poder de pesar a viagem de quem está remando. A força tem que ser maior. O empenho tem que ser melhor. Alguém tem que se esforçar mais. E ainda assim, perceber o barco nem avançar tanto. Mas o que me chama a atenção no texto é que os discípulos permanecem remando no meio da tempestade de vento contrário. E eles me dão uma lição. Qual é a lição, Sandro? Porque o barco já está no meio do mar, pastor. Eles entenderam uma coisa: se eu paro de remar por causa do vento, o vento me devolve a origem. Vou repetir. Se eu paro de remar por causa do vento, o vento me leva de volta à origem. E de onde ele me tirou, eu não quero voltar mais. Ainda que meu barco não avance com tanta rapidez, dá para me esforçar mais um pouco, dá para remar mais um pouco, dá para empenhar mais força,
Dá para orar mais um pouquinho. Dá para ler mais alguns capítulos da Bíblia. Olha para quem está do outro lado, diga: não retroceda por causa de vento contrário. Diga: não pare de remar. Permaneça remando. Você já está muito longe de onde Jesus te tirou. Olha como estava a tua família, olha como está hoje. Olha como você vivia, olha como você vive hoje. Olha quem você era, olha quem você é hoje. Às vezes a luta chega, o desânimo bate, a tempestade se levanta. Outro dia eu indagando a Deus, disse: Senhor, não estou aguentando mais. Ele disse: não aguenta mais um pouquinho. É só olhar para trás. Olha quem você era. Tu era cheirador de cocaína, tu ficava dias sem tomar banho, ninguém queria você, nem a família te queria. Fui lá, te dei um banho no sangue do Cordeiro, te levantei. Hoje tem gente que dá credibilidade em você, naquilo que tu prega, naquilo que tu fala. Tu acha que tu vai parar por causa de vento contrário? Não, você já está muito distante de onde Jesus te tirou. Levanta as duas mãos no nome de Jesus. Permaneça remando no meio dessa tempestade, porque o que Jesus fez já é algo grandioso demais. Vale a pena permanecer. Ai, Jesus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Mas Sandro, eu estou fadigando. Sandro, eu estou fraquejando. Escuta isso aqui: evangelho não é para quem é super-homem. Evangelho não é para Mulher Maravilha. Evangelho é para quem persevera. Evangelho é para quem resiste. Evangelho é para quem insiste. É alguém dizendo: o vento está contrário, mas eu vou perseverar. O vento está contrário, mas eu não vou desistir. Olha o conselho de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ele não disse seja forte, ele disse resista, porque na força tu pode até perder, mas na resistência o diabo vai fugir de vós. Alguém está de mão levantada aí? Eu estou pregando para alguém que nem é muito forte, e quem sabe o teu desejo essa semana era entregar a carteirinha, entregar o chamado. Mas olha você aqui mais um domingo, levantando a mão, dando glória para ele. Mesmo fraco, você conseguiu chegar, porque você está resistindo. Jesus se manifesta para João na ilha de Patmos e diz: João, escreve para a igreja de Filadélfia, diga para ela que eu conheço as tuas obras, diga que eu sei que ela tendo pouca força. Ele não disse que a igreja era forte, ele disse que ela tinha pouca força. Aí ele permanece dizendo: mas na pouca força não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. É fraca, mas está de pé. É fraca, mas está resistindo. É fraca, mas está perseverando. Pela sua perseverança, também diga para ela que eu coloco uma porta aberta diante dela, que homem não pode fechar, porque eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu não sei se você acredita nisso, mas está descendo uma unção de resistência aqui. Você não vai parar por causa de vento contrário. Você não vai parar por causa de perseguição. Permaneça. Chomaraia dorocomamara. É bíblica para comandaça. Ah, Jesus vai pegar alguém aqui. Você não vai parar por causa desse problema. Você vai permanecer remando. Aleluia. Pastor, eles permanecem remando aproximadamente 9 horas, mesmo sem Jesus estar no barco. Porque o texto diz que quando eles começam a navegar é à tarde, aproximadamente às 18 horas. Jesus só se apresenta na quarta vigília. E a quarta vigília é entre 3 e 6 da manhã. Você sabe que cada vigília é composta por 3 horas. Eles ficaram 9 horas, pastor Mateus, guerreando contra a tempestade. E sabe o que é interessante? É que eles não estão vendo Jesus que deu a ordem. E eles permanecem remando. Mas Marcos, quando escreve o texto, ele diz que Jesus está no monte, vendo o barco de quem está se esforçando. Porque o fato de eu não ver ele não impede ele de ver meu barco. Eu posso não estar vendo nada, pastor, mas ele permanece vendo o meu esforço no meio da tempestade. Alguém está de mão levantada aí? Jesus não está condicionado ao que você vê, não.
Aleluia, você pode não estar vendo nada, mas Ele permanece te vendo. E fique tranquilo, porque se Ele está te vendo, Ele sabe a hora certa de se manifestar, para vir como reforço em teu favor. Vou repetir, se você, aleluia, está sendo alvejado pelo olhar de Jesus, na hora que você fraquejar, Ele se manifesta como esforço. Até porque quem te deu a ordem na beira da praia não é homem que te promete e volta atrás. Quem te deu a ordem na beira da praia é fiel para concluir toda boa obra. Oh, estou sentindo Jesus aqui. Escute, pastor Manuel, o texto diz que Jesus, vendo que eles estão fadigados, cansados de remar, na quarta vigília, Ele vem andando sobre as águas. Irmão, isso aqui é terrível, porque Jesus é alguém que tem o poder de acalmar os ambientes tempestuosos. Os discípulos viveram essa experiência, pastor Mateus, em Marcos capítulo 4, quando eles despertaram Jesus, pastor. Jesus se levantou, deu a ordem ao vento e ao mar, e houve grande. Então eles conhecem um Jesus que tem um poder sobre a natureza. Eles conhecem um Jesus que pode acalmar o vento e o mar. Sim ou não? Só que nesse de capítulo 4 de Marcos, o texto diz que quando Jesus acalma o vento e o mar, os discípulos olham um para o outro e perguntam: quem é esse? Que até o vento e o mar Ele manda e lhe obedecem. Pastor Manuel, Jesus tem o poder de acalmar, mas não acalma na segunda tempestade. Jesus pode acalmar, mas Ele vem andando no meio da tempestade por cima do mar. E escuta isso. Eles conhecem o Jesus que pode acalmar o vento. Eles conhecem o Jesus que pode trazer paz, sim ou não? Só que Ele se apresenta, Ele não se apresenta acalmando. Ele se apresenta no meio da tempestade. Ele se apresenta no meio do problema. Ele não acalma para chegar. Ele vem dominando as ondas. Ele vem passando por cima de tudo. E o texto diz que os discípulos não o conheceram. Acharam que ele era um. Na primeira, Jesus se levanta, acalma o vento e o mar. Eles perguntam: quem é ele que tem o poder sobre a natureza? Eles foram surpreendidos na primeira tempestade, sim ou não? Só que na segunda eles também estão sendo surpreendidos. Por quê? Porque Jesus não está acalmando. Porque eles conhecem um Jesus que pode acalmar, mas não conhecem o Jesus que anda no meio da tempestade. Vou repetir isso aqui. Eles conhecem o Jesus que pode resolver alguns problemas por experiências que eu já vivi. Tem coisas que eu sei que Ele pode fazer, mas existem problemas que eu ainda não sei, ainda não tenho experiência. E nesses problemas é a oportunidade, irmão, é a oportunidade de Jesus se apresentar de uma maneira que eu ainda não conheço. Vou repetir. Jesus é especialista em me surpreender nas tempestades da minha vida. Olha para quem está do outro lado, no nome de Jesus, e diga: essa tempestade é a oportunidade de Jesus se apresentar de uma maneira que você ainda não conhece. Ele é uma fonte inesgotável. Oh, glória, alguém levantou as mãos, eu vou repetir. Ele é uma fonte inesgotável. Nos meus dias tempestuosos, são dias oportunos para conhecer um Jesus que eu ainda não conheço. Ele permite a tempestade para revelar para mim que Ele é uma fonte inesgotável. No dia mau de João, abandonado em Patmos, ele disse: eu ouvi uma voz como de trovão. Quando eu me virei para ver, eu vi Ele, aleluia, como se fosse o Filho dos deuses caminhando no meio dos candelabros, dos 7 candelabros. Ele tinha um cabelo branco como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés como de latões reluzentes. Ele tinha uma espada na boca que cortava dos 2 lados. Ele tinha uma veste branca que ia até os pés, um cinturão de ouro no peito e 7 estrelas nas mãos. Diante dessa visão, João está apavorado, porque ele nunca viu Jesus da forma que ele está vendo. Ele está tão apavorado que o texto diz:
eu caí meio morto. Só que quando eu caí meio morto, ele me levantou e se apresentou dizendo: João, eu sou o que estive morto, mas agora eu estou vivo. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu também sou o fim. Eu tenho a chave do inferno e a chave Alabaracominaia. Pastor Manuel, a última visão de João no ministério de Jesus foi o Cordeiro de Deus mudo pendurado no madeiro. Foi Jesus crucificado, foi Jesus açoitado. A última visão foi do Cordeiro. Mas agora em Patmos ele diz: fui arrebatado ao céu. Quando eu cheguei lá, vi ele à destra do Pai, na mão direita do Pai um livro selado por 7 selos. Uma pergunta que não se calava: quem é digno de desatar os selos e de abrir o livro? Alguém dizia, João disse: eu não encontrei digno no céu, não encontrei digno na terra, e também não encontrei debaixo da terra. Por causa disso, João disse: eu chorei. Só que quando eu estava no meu dia mal, o ancião se aproximou e disse: para de chorar, João, porque eis aí o leão da tribo de Judá. Ele vai se apresentar de uma maneira que você não... Alguém está de mão levantada aí? Eu não sei o que está faltando no teu deserto, mas no dia da necessidade ele se apresenta como maná diário. Aleluia. No dia do calor do sol ele se manifesta como coluna de nuvem. Na noite, aleluia, fria da madrugada, ele se manifesta como coluna de fogo. Ele é o lenho que torna o amargo em doce. Ele é a rocha que jorra água para matar a tua sede. E também é a água que sai da rocha. Eu não sei se você tem mão para levantar no dia do teu problema. Ele é aquilo que você precisa na tua tempestade. Ele vai se apresentar de uma maneira que você não conhece. Sandro, a enfermidade chegou. Ele se apresenta como Jeová Rafá. Sandro, eu estou no dia da guerra. Ele se apresenta como Jeová Sabaó. Sandro, todo dia da falta, ele se apresenta como Jeová Jirê. Ele está vindo sobre as águas para encontrar com alguém no meio da tempestade e está dizendo: eu vou te surpreender no teu dia da guerra. E se você tem fora da boca, libera aí, porque eu vou sentir a graça dele aqui. Libera agora, porque eu estou sentindo Jesus aqui. Derraia do comandaraia, decalabaraçandarábia. Eu estou sentindo Jesus aqui. Há uma manifestação do Espírito Santo aqui. Ele está dizendo: fica tranquilo, você vai se surpreender quando eu me apresentar na sua quarta vigília. A sua quarta vigília é a oportunidade de você viver como você nunca viu. Eu não sei se você tem fé para pegar, mas tem coisa nova para acontecer nessa tempestade. Essa tempestade é a oportunidade de Jesus te apresentar coisas novas. Alguém está de mão levantada lá? Nessa tempestade ele vai te surpreender de uma maneira que você nem vai acreditar. Ele está gritando: sou eu, não temas. Sou eu me manifestando de uma maneira que você não conhece. Ele é uma fonte inesgotável. Eu termino. Quando ele se apresenta, Pedro, com seu caráter impulsivo, vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Jesus está se apresentando de uma maneira nova, Pastor Mateus. Jesus está se apresentando como novidade. Eu gosto da impulsividade de Pedro, gente, porque Pedro não vai perder a oportunidade. Se o Senhor tem o poder de se apresentar de uma maneira que eu ainda não conheço, o Senhor também pode me fazer viver o que eu nunca vivi. Porque o pedido de Pedro não é:
acalma o vento. O pedido de Pedro não é acalma o mar. O pedido de Pedro é me faça caminhar sobre as águas, no meio dessa tempestade. Irmão, o que Pedro está pedindo está na contramão da física. O que Pedro está pedindo nenhum homem viveu, e possivelmente nenhum homem vai viver. O que Pedro está pedindo nessa tempestade é um milagre exclusivamente dele. Pedro não está baseado em testemunho. Ele está dizendo, se o Senhor tem o poder de se apresentar de uma maneira que eu não conheço, o Senhor também tem o poder de me fazer coisas que eu nunca vivi. Eu quero novidade. Eu quero um milagre exclusivamente meu. Ai, olha para quem está do teu lado no nome de Jesus e diga, peça para Ele, porque Ele tem o poder de gerar milagres exclusivos para você. Aleluia. Jesus tem o poder de te fazer viver coisas novas. Pedro está pedindo e parece que alguém olha para Pedro e pela lógica está dizendo, o que tu está pedindo é loucura. O médico já diagnosticou o câncer. O médico já disse que você é infértil. Aleluia. Não, o que você está pedindo é loucura. O juiz já bateu o martelo. Não vai dar certo. O que você está pedindo é loucura. Está na contramão do sistema. Só que Pedro está dizendo, eu não estou nem aí para o que estão dizendo. Eu sei quem se apresentou de uma maneira diferente para mim. E quem se apresentou na minha madrugada tem o poder de me fazer viver coisas extraordinárias. Alguém está de mão levantada lá? Parece loucura, pastor Mateus, o que Pedro está dizendo, ou o que Pedro está pedindo. Aí eu vejo mais loucura ainda. É Jesus concordando com a loucura de Pedro. Porque enquanto tem alguém olhando com medo, Pedro está dizendo, quero viver coisas novas, quero novidade, quero viver sobrenatural, eu quero milagre. O que eu quero viver ninguém viveu, nem sei se vão viver. Eu quero que o Senhor abra o que parece impossível abrir. Aí Jesus está olhando para Pedro e está dizendo, se tu quer mesmo, vem. Eu gosto disso aqui, porque Jesus vai autorizar Pedro a viver o extraordinário. Eu vou liberar para quem quiser pegar. Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém, eu estou dando sinal verde hoje. Pode sair do barco e viver o sobrenatural, porque eu sou uma fonte inesgotável. Alguém levantou, vou repetir. Jesus está assinando embaixo hoje e está dizendo, eu te autorizo. Viva o milagre que você quer viver. Viva o milagre que você precisa. Aleluia. Viva o milagre que você quer. Jesus, ele é surpreendido com o leproso que vai até seus pés e diz, pastor Manuel, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus vai tocar nele e vai dizer, eu quero, seja limpo. Ah não, olha para quem está do teu lado. Jesus está te autorizando hoje. Diga, ele está te dando autoridade hoje. Hoje você vai voltar para casa diferente. Se prepare. Essa segunda-feira o negócio vai ser diferente. Alguém vai olhar e vai dizer, mas espera aí, como é que pode? Está andando sobre as águas, tá? Porque Jesus autorizou. Jesus liberou o milagre. Jesus está carimbando hoje e está dizendo, pode ir e se inscreva nessa faculdade. Pode ir e entregue esse currículo. Pode ir, eu estou te autorizando a viver o milagre que você precisa. Eu estou sentindo ele aqui. Enquanto eu prego aqui, tem milagre acontecendo no... O mundo espiritual está se movendo para alguém que entrou aqui. Alguém vai se surpreender quando te ver caminhar sobre as águas. Alguém vai se surpreender quando vê você vivendo coisas extraordinárias. Tem algo novo para a tua casa. Tem algo novo para a tua família. Tem algo novo para o teu ministério. Jesus está destravando hoje e está dizendo, ninguém viveu, mas você vai viver. Mas você vai viver. Mas você vai viver. Mas você vai viver. Quer viver? Vem. Quer caminhar? Sai do bar. Eu te autorizo. Eu guardo o pedido de Ana, porque Ana é específica.
Ela disse: Senhor, se o Senhor achar graça, me der um filho varão. Ela não diz, me faça gerar. Ela disse, eu quero, mas eu quero um filho varão. Sabe o que está no texto? O Senhor se lembrou de Ana. E ela gerou um filho. Será que você consegue compreender que se o teu coração está alinhado a alguém, que se o milagre que você precisa está alinhado ao propósito de Cristo, Ele consegue liberar esse milagre para você hoje? Você consegue levantar as duas mãos aí? Tem coisa sendo destravada no mundo espiritual para a tua vida hoje. Jesus está dizendo, eu estou te autorizando a avançar. O sinal está verde. Eu estou sentindo uma graça de Jesus aqui, irmãos. O sinal está verde. Eu te autorizo. Viva o milagre que você precisa viver. Jesus está dizendo, saia do barco. Viva o milagre. Tem coisas que a gente só vai descobrir que a gente é capaz de fazer quando a gente se propor a fazer. Alguém disse para mim, você é capaz, você pode. Eu falei, não posso. Perdi para o vício. Irmãos, pensem em alguém. Falei, o vício é mais forte do que eu. Alguém disse, só se propõe a fazer. Só se propõe em parar. Tem coisas que a gente só vai descobrir que a gente é capaz de fazer quando a gente sair do barco das nossas tempestades. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas o que eu vim pregar aqui, Jesus tem o poder de fazer você viver novidades de vida. Deus tem uma coisa nova para manifestar na sua vida. Só que você só vai viver o milagre se você decidir sair do barco e caminhar no meio da tempestade. Eu guardo o pedido de Pedro, pastor Mateus, a gente encerra, porque diz, me faz andar sobre as águas para ir ter contigo. O milagre só acontece porque ele pede um milagre para caminhar na direção de Cristo. Porque se for para me afastar, eu não consigo. Mas caminhando na direção de Jesus, eu consigo romper. Então, no nome de Jesus, eu não sei como você chegou aqui. Quem sabe você chegou aqui precisando de Jesus, ou precisando vencer essa tempestade, ou precisando romper em alguma área, e você ainda não confessou Jesus como único e suficiente Salvador. Eu pergunto se nessa noite você decidiu ou decide entregar a tua vida para Jesus. Sandro, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu preciso caminhar na direção dele. Eu preciso viver essa novidade de vida. Tem alguém nessa noite que quer entregar a tua vida para Jesus? Se tiver, saia do teu lugar e vem aqui na frente. Tem alguém nessa noite que quer entregar a tua vida para Jesus? É possível caminhar sobre as águas no meio da tempestade quando eu caminho na direção dele. É possível vencer meus medos, minhas fraquezas, quando estou decidido a caminhar na direção de Cristo. Tem alguém nessa noite que quer entregar a tua vida para Jesus? Se tiver, vem aqui na frente. Alguém que quer retornar para Jesus? Amém? Pode aplaudir Jesus? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, eu sei que ele tem. Irmão, se tem um, tem dor, não tem? Tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguém? Qual o nome dele? Você pode estender suas mãos para cá? Senhor, nós te apresentamos a vida do Luan, que ouviu essa palavra e que teu Espírito teve o poder de convencê-lo. A tua igreja está de mãos levantadas em direção ao Luan, Senhor. E a tua palavra diz que se nós estivermos em concordância, o que ligarmos na terra, o Senhor liga no céu. Nós te entregamos a vida do Luan nas tuas mãos, Senhor. Ó Pai, segura na mão dele, Senhor, para que ele não venha, ó Pai, desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que ele venha caminhar na sua direção.
Escreva o nome do Luan no livro da vida, Senhor. E que a partir de hoje ele venha romper, Senhor. E que ele venha andar, caminhar sobre as águas. Que ele venha viver milagres extraordinários. Pai, faça uma coisa nova na vida do Luan. E ao teu nome nós daremos glória. Pai, toma ele nas tuas mãos, no nome de Jesus. E você aplauda Jesus aí. Glória a Deus. Alguém dá um abraço aí no Luan, pessoal, Luan querido, aqui da igreja. Meus irmãos, quantos receberam essa palavra, diga amém. Palavra tremenda de Deus para nós. Isso, nós estamos chegando ao término. Eu só quero fazer algo aqui muito importante também, que é a apresentação da Pérola Cristina de Castro Alves. Está certo o nome? Certinho? Nós queremos louvar a Deus. Só quero deixar claro para todos vocês que estão aqui, que nós seguimos exatamente o que Jesus nos ensina. Uma criança, biblicamente falando, ela não tem pecado. Amém, gente? Bom, o batismo, ele significa remissão de pecados. Por que nós vamos batizar uma criança que não tem pecados, se ela não tem pecados? Não faz sentido. Então nós fazemos o que Jesus nos ensinou. Ao 8º dia de nascido, José e Maria levou Jesus ao templo e apresentaram ao Senhor. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos apresentar a pequena Pérola ao Senhor. E a partir